Eu nunca imaginei que seria traída de uma forma tão descarada. Até o dia em que abri o porta-malas do carro do meu marido e encontrei 4 camisinhas e uma calcinha. A raiva tomou conta de mim e, naquele momento, decidi me vingar da pior maneira possível. O que eu fiz depois, ele jamais vai esquecer. Olá, meus queridos. Antes de começar minha história, peço para vocês deixarem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade estão assistindo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias verdadeiras para vocês. Agora, respirem fundo, porque o que vou contar hoje ainda me faz tremer só de lembrar. Meu nome é Maria Cristina, tenho 62 anos e durante 38 anos acreditei que tinha o casamento perfeito. Vocês sabem como é, né? Aquele tipo de relacionamento que todo mundo elogia, que as vizinhas invejam, que os filhos usam como exemplo. Pois é, era exatamente isso que eu pensava ter com o Antônio. Antônio, só de falar o nome dele ainda sinto um aperto no peito. Não de saudade, entendam bem, mas daquele tipo de dor que fica gravada na alma quando descobrimos que nossa vida inteira foi uma mentira. Ele tinha 65 anos quando tudo aconteceu, cabelos grisalhos sempre bem penteados, bigode aparado e aquele sorriso que me conquistou há quase 4 décadas. Era vendedor de peças automotivas, daqueles que conhece todo mundo na cidade, sempre cumprimentando alguém na rua, sempre com uma piada na ponta da língua. Morávamos numa casa simples, mas aconchegante no bairro Vila Nova, aqui em Sorocaba. Uma casa que construímos tijolo por tijolo, sonho por sonho. Varanda na frente com 2 cadeiras de balanço, onde passávamos as tardes de domingo, jardim pequeno, mas bem cuidado, que era meu xodó. E uma garagem onde o Antônio guardava aquele Corolla 2018 prata, que era o orgulho da vida dele. Sempre limpinho, sempre cheirando a aromatizante de carro novo. Nossa rotina era previsível, daquele jeito bom que a gente se acostuma depois de tantos anos juntos. Ele saía às 7 da manhã para o trabalho, eu ficava cuidando da casa e do meu pequeno negócio de costuras e bordados que tocava na sala de jantar. Almoçávamos juntos quando ele conseguia vir em casa e à noite assistíamos novela grudadinhos no sofá, eu fazendo crochê, ele mexendo no celular ou lendo jornal. Tínhamos 3 filhos já criados. O Roberto, de 35 anos, casado com a Patrícia, me deram 2 netinhos lindos. A Rosana, de 32, solteira, professora, sempre focada na carreira. E o caçula, o Diego, de 28, que ainda morava conosco, mas estava namorando firme a Jéssica e já falando em casamento. A casa nunca era silenciosa. Sempre tinha alguém aparecendo para um café, um almoço de domingo, uma conversa na cozinha. Eu era feliz, feliz de verdade, sabe? Daquele jeito simples, sem grandes luxos, mas com aquela sensação gostosa de que tudo estava no lugar certo. Acordava de manhã cedo, preparava o café do Antônio com aquele carinho de quem faz a mesma coisa há 38 anos e ainda sente prazer nisso. Pão francês tostadinho, manteiga, geleia de morango caseira, café forte do jeito que ele gostava. Lembro que ele sempre elogiava minha comida, sempre me beijava na testa antes de sair para trabalhar, sempre trazia alguma coisinha quando voltava das viagens a trabalho. Bombom, uma blusa que viu na vitrine e achou que ficaria bonita em mim, um batom que a vendedora disse que estava na moda. Gestos pequenos, mas que me faziam sentir amada, desejada, importante na vida dele. As amigas sempre comentavam como eu tinha sorte de ter um marido tão atencioso. A Doraci, minha vizinha da frente, sempre dizia: "Ai, Cristina, o Antônio é uma joia rara. Olha o meu Joaquim, só sabe reclamar e ver televisão." A Marlene, da igreja, vivia suspirando: "Vocês 2 são um exemplo de casamento abençoado por Deus." E eu, ingênua, acreditava em cada palavra, sentia orgulho, agradecia a Deus por ter me dado um companheiro tão maravilhoso.
Nossos finais de semana eram sempre em família. Sábado de manhã, íamos ao mercado juntos. Ele empurrando o carrinho, enquanto eu escolhia as frutas, verduras, a carne para o churrasco de domingo. Ele tinha mania de pegar as coisas mais caras. Sempre falava: "Pega a melhor carne, Cristina. A gente trabalha para isso." E eu, toda boba, ficava orgulhosa de ter um marido que não poupava esforços para dar o melhor para a família. Domingo era sagrado. Missa das 9, depois churrasco no quintal com os filhos, noras, genros, netos. A casa ficava uma festa, cheia de risadas, conversa, o cheiro da carne assando misturado com o perfume das flores do meu jardim. Antônio comandava a churrasqueira como um maestro, sempre de bom humor, contando piadas, perguntando sobre a vida de cada um. Era o patriarca perfeito, o sogro querido, o avô coruja. À noite, quando todos iam embora, nós dois ficávamos na varanda, ele tomando sua cerveja gelada, eu com meu chá de erva doce. Conversávamos sobre os filhos, sobre os planos para a semana, sobre os netos que cresciam tão rápido. Ele segurava minha mão, aquelas mãos grandes e calejadas de homem trabalhador, e eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Sexta-feira à noite era nosso momento especial. Ele chegava do trabalho com uma garrafa de vinho barato, mas que pra gente era champanhe francês. Eu caprichava no jantar, acendia umas velas na mesa da cozinha, colocava uma música romântica, bem baixinho. Jantávamos conversando sobre tudo e nada, rindo de bobagens, planejando as férias que nunca saíam do papel, mas que eram divertidas de imaginar. Depois, subíamos para o quarto, e mesmo depois de tantos anos juntos, ele ainda me olhava como se eu fosse a coisa mais linda do mundo. Me beijava devagar, me dizia que me amava, e eu derretia toda, como uma adolescente apaixonada. Nosso amor físico já não era mais aquele fogo dos primeiros anos, mas tinha uma intimidade gostosa, uma cumplicidade que só quem vive tanto tempo junto consegue entender. Eu cuidava de cada detalhe da nossa vida. Suas camisas sempre passadas e perfumadas, as meias organizadas na gaveta, o café da manhã na mesa na hora certa. Sabia exatamente como ele gostava de cada coisa. Ovos mexidos meio moles, torrada douradinha, mas não queimada, suco de laranja gelado, mas não com gelo. Eram 38 anos de pequenos hábitos que se transformaram numa dança perfeita de dois corações que batiam no mesmo ritmo. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Lembro que naquela época, março do ano passado, eu estava especialmente feliz. O Diego tinha acabado de anunciar o noivado com a Jéssica, a Rosana tinha conseguido uma promoção na escola onde trabalhava e o Roberto estava construindo uma casa nova. Eu me sentia realizada como mãe, como esposa, como mulher. Aos 61 anos, achava que tinha chegado na melhor fase da minha vida. As manhãs tinham um cheiro especial naqueles dias. Cheiro de café fresco, de pão quentinho, de esperança. Eu acordava antes do despertador, ansiosa para começar mais um dia ao lado do homem que escolhi para dividir minha vida. Preparava o café cantarolando baixinho, arrumava a mesa com o mesmo carinho de sempre. Esperava ele descer as escadas com aquele jeitinho sonolento que me fazia sorrir. "Bom dia, meu amor", ele dizia toda manhã, me dando um beijinho na bochecha antes de se sentar para tomar café. "Bom dia, querido." Eu respondia servindo o café fumegante na xícara azul que ele ganhara de presente no Dia dos Pais anos atrás. Era um ritual simples, mas que me enchia o coração de uma paz inexplicável. Durante o dia, enquanto ele trabalhava, eu tocava minha vida de dona de casa e costureira com aquela alegria de quem está exatamente onde quer estar. Recebia as clientes na sala, conversava sobre a vida enquanto tirava medidas, dava conselhos sobre relacionamentos como se eu fosse uma especialista no assunto. O segredo de um casamento feliz
É respeito e companheirismo. Eu costumava dizer, cheia de certeza. Tem que ser amigos antes de ser amantes. Como eu era ingênua, como eu era boba, como eu estava cega para o que acontecia debaixo do meu próprio nariz. Mas, naquele tempo, tudo parecia perfeito. As tardes cheiravam a amaciante de roupa, a comida temperada com amor, a flores do jardim que eu regava religiosamente todo final de tarde. As noites eram preenchidas com conversa, bobas sobre o dia que passou, sobre os planos para o dia seguinte, sobre os pequenos detalhes que fazem a vida valer a pena. Antônio chegava do trabalho sempre no mesmo horário, sempre com aquele sorriso cansado, mas satisfeito de homem que cumpriu mais um dia de responsabilidades. Tomava banho, trocava de roupa, sentava na mesa para o jantar que eu preparava com o mesmo amor de todos os dias. Comia elogiando cada garfada, contava sobre os clientes engraçados que atendeu, sobre as novidades da loja, sobre os colegas de trabalho. Eu escutava tudo com atenção, fazia perguntas, ria das piadas, me interessava genuinamente por cada detalhe da vida dele, porque era isso que eu entendia por casamento. Dois que se tornam um, duas histórias que se misturam até ficarem indistinguíveis, duas almas que escolhem caminhar juntas até que a morte as separe. Morte, que palavra pesada! Mas naquele tempo, quando eu pensava na morte, imaginava nós dois velhinhos, de cabelos brancos, sentados na varanda da nossa casa de mãos dadas, olhando o pôr do sol depois de uma vida inteira de amor e cumplicidade. Imaginava que um de nós iria primeiro e o outro ficaria guardando as memórias boas até se reencontrarem no céu. Nunca imaginei que a morte chegaria antes, não no corpo, mas na alma, que descobriria que o homem com quem dividi minha cama, minha mesa, meus sonhos, meus medos, minhas alegrias por quase 4 décadas era um completo estranho para mim. Mas ainda não estou nessa parte da história. Ainda estou nos dias doces, nos dias em que acordava feliz, nos dias em que o mundo fazia sentido, nos dias em que eu tinha certeza absoluta de que era amada e respeitada pelo homem que escolhi para ser meu companheiro de vida. Era abril quando comecei a reparar mais nos detalhes. Sabe como é quando a gente está feliz, presta atenção em coisas diferentes? Eu comecei a notar como o Antônio sorria quando mexia no celular, como cantarolava baixinho no banho, como tinha uma energia nova que eu não via há anos. No começo, pensei que fosse por causa do trabalho. A loja onde ele trabalhava estava indo bem, tinham contratado 2 funcionários novos e ele sempre chegava em casa falando sobre como os negócios estavam prosperando. Cristina, você não imagina o movimento que está tendo lá, ele dizia enquanto se servia da minha lasanha de berinjela, aquela que ele sempre elogiava. O seu Mário está pensando em abrir uma filial em Itu. E sabe o que isso significa? Eu balançava a cabeça, interessada, enquanto ele continuava. Significa que posso ser promovido a gerente geral. Imagina só, amor, depois de tantos anos batalhando. Eu ficava radiante com essas notícias. Via o brilho nos olhos dele quando falava sobre os planos, sobre o futuro, sobre como nossa vida podia melhorar ainda mais. Mereceu, querido. Eu sempre respondia, segurando a mão dele sobre a mesa. Você sempre foi o funcionário mais dedicado que eu conheci. E era verdade. Pelo menos eu achava que era. Ele começou a sair mais para os chamados encontros de negócio. Toda semana tinha um jantar com fornecedores, um almoço com clientes importantes, uma reunião que se estendia até mais tarde. É assim mesmo, Cristina. Ele explicava, ajeitando a gravata nova que tinha comprado. Para subir na vida tem que investir em relacionamentos. Eu concordava, orgulhosa de ter um marido tão ambicioso, tão dedicado ao trabalho. Lembro de uma quinta-feira especial em que ele chegou em casa com um perfume diferente. Não que eu tenha estranhado na hora, mas depois, quando tudo veio à tona,
Essa memória voltou como uma punhalada no coração. Era um perfume doce, feminino, que grudou na camisa social azul que eu tinha passado de manhã com tanto carinho. Que cheiro gostoso! Eu comentei quando ele me abraçou na cozinha. Você passou em alguma perfumaria? Ele riu, daquele jeitinho despreocupado que eu tanto amava. Ah, Carla, a nova funcionária, esbarrou em mim quando estava testando o perfume no shopping. Sabe como é mulher com essas coisas? Eu ri junto, sem desconfiar de absolutamente nada. Carla, esse nome ficou gravado na minha mente, embora eu não soubesse por quê. As viagens de trabalho também aumentaram. Antes ele viajava talvez uma vez por mês, agora eram 2, 3 vezes, sempre para cidades próximas, Campinas, São José dos Campos, Santos, sempre voltando no mesmo dia ou no máximo ficando uma noite fora. O mercado automotivo tá aquecido, amor. Ele justificava enquanto arrumava a mala pequena. Tem que aproveitar essa fase boa. Eu ajudava a arrumar suas coisas com o mesmo carinho de sempre. Separava as camisas, as cuecas, os pares de meia, o desodorante, a escova de dente. Verificava se não estava esquecendo nada, se o celular estava carregado, se tinha dinheiro suficiente para as refeições. Era a esposa perfeita, zelosa, atenciosa. Pelo menos na minha cabeça era isso que eu era. Uma coisa que me chamou a atenção, mas que na época eu interpretei como algo positivo, foi como ele começou a cuidar melhor da aparência. Comprou roupas novas, trocou o desodorante por um mais caro, começou a usar um creme anti-rugas que a farmacêutica tinha recomendado. Aos 65 anos, um homem ainda pode estar bonito. Ele brincava na frente do espelho do nosso quarto. Não é verdade, amor? Claro que é. Eu respondia, abraçando ele por trás, apoiando o queixo no ombro dele enquanto olhávamos nosso reflexo no espelho. Você tá mais bonito que nunca. E realmente estava. Tinha uma energia jovem, um brilho no olhar, um sorriso mais frequente. Eu atribuía tudo isso ao sucesso profissional, à perspectiva de promoção, à felicidade de ver a vida finalmente dando certo depois de tanto trabalho duro. O carro também virou objeto de cuidado especial. Aquele Corolla prata, que sempre foi bem cuidado, passou a receber atenção de maníaco. Todo sábado de manhã, ele estava lá, lavando, encerrando, aspirando o interior, limpando os tapetes. Um homem de sucesso precisa andar num carro impecável, ele dizia, passando a flanela no capô até ele ficar brilhando como espelho. Eu achava bonitinho essa vaidade nova. Depois de tantos anos casados, ver ele se cuidando, se arrumando, querendo ficar bonito, me fazia sentir especial. Pensava que ele estava fazendo tudo aquilo por mim, para continuar me conquistando, para provar que nosso amor não tinha ficado acomodado com o tempo. As flores do meu jardim nunca receberam tantos elogios. Que jardim lindo você tem, Cristina. Ele falava quase toda tarde quando chegava do trabalho. As rosas estão especialmente bonitas. Eu ficava derretida com esses comentários, caprichava ainda mais no cuidado com as plantas, plantava espécies novas, reorganizava os canteiros para ficar tudo sempre perfeito para meu marido admirar. Os presentes também ficaram mais frequentes e mais carinhosos. Uma blusa aqui, um batom ali, um perfume no aniversário de namoro que nem eu lembrava mais que estava chegando. Não precisava, querido. Eu sempre falava, mas por dentro ficava nas nuvens. Que mulher não gosta de se sentir lembrada, mimada, desejada pelo próprio marido depois de quase 40 anos juntos? Teve uma noite de sexta-feira que ficou gravada na minha memória como uma das mais especiais dos últimos anos. Ele chegou em casa com um vinho melhor que o de costume e me deu um beijo mais demorado que o habitual. Me olhou nos olhos de um jeito que fez meu coração acelerar como se eu tivesse 20 anos de novo. Você sabe que eu te amo, né, Cristina? Ele disse,
segurando meu rosto com as 2 mãos. Sabe que você é a mulher da minha vida, que sem você eu não sou nada. Eu quase chorei de emoção. Eu sei, amor. E você sabe que eu também te amo, mais que tudo nesse mundo, né? Jantamos à luz de velas, conversamos sobre os primeiros anos de casamento, sobre como éramos jovens e sonhadores quando nos conhecemos na festa junina da igreja. Ele lembrou do nosso primeiro beijo, debaixo da árvore de manga no quintal da casa dos meus pais. Eu lembrei de como minha mãe ficou desconfiada no começo, achando que ele era velho demais para mim. Eu tinha 23, ele 26. Sua mãe tinha razão de desconfiar, ele brincou, enchendo minha taça com vinho. Eu realmente era um perigo para uma moça direita como você. Rimos juntos, daquele jeito gostoso, de quem compartilha décadas de memórias boas. Era nada, eu respondi. Você sempre foi um cavalheiro, por isso meu pai te aprovou na mesma hora. Depois do jantar, subimos para o quarto e fizemos amor de um jeito que não fazíamos há anos, com paixão, com desejo, com uma intensidade que me fez sentir como se estivéssemos na lua de mel. Ele me beijou, me tocou, me olhou como se eu fosse a coisa mais preciosa do universo. Eu me entreguei completamente, feliz por descobrir que nosso casamento ainda tinha essa chama acesa depois de tanto tempo. Foi maravilhoso. Eu sussurrei no ouvido dele depois, enquanto ficávamos abraçados na cama. Fazia tempo que não era assim. Ele apertou meu braço, beijou meu pescoço. É porque eu estou feliz, amor. Feliz com a vida, com o trabalho, com você. Quando tudo está dando certo, até o amor fica melhor. Adormeei aninhada no peito dele, ouvindo sua respiração tranquila, sentindo o cheiro da pele que eu conhecia de cor depois de quase 40 anos. Era o cheiro de casa, de segurança, de amor verdadeiro. Ou pelo menos era isso que eu pensava. No dia seguinte, acordei cedo como sempre, mas com uma energia especial. Preparei um café da manhã caprichado, com pães doces que fiz de madrugada, geleia caseira, frutas cortadinhas no jeitinho que ele gostava. Queria prolongar aquele clima romântico da noite anterior. Queria mostrar para ele como eu estava feliz, como nossa vida estava perfeita. Que café lindo, amor! Ele elogiou, sentando à mesa ainda de pijama. Você é demais. Não sei o que fiz para merecer uma mulher como você. Eu sorri, servindo o café fumegante na xícara azul. Você me faz feliz todos os dias, Antônio. É isso que você fez para me merecer. Passamos a manhã de sábado juntinhos, ele lendo o jornal na varanda, enquanto eu regava as plantas, parando de vez em quando para trocar uma palavra, um sorriso, um beijo rápido. Era a vida simples que eu sempre sonhei, o amor maduro que resiste ao tempo, a parceria que só 2 pessoas que se escolhem todo dia conseguem construir. Ou pelo menos era isso que eu acreditava com toda a força do meu coração apaixonado. Foi em maio que as primeiras rachaduras começaram a aparecer na minha realidade perfeita. Pequenas coisas, sutis, que uma pessoa mais desconfiada talvez tivesse percebido antes. Mas eu era Maria Cristina, a esposa fiel, a companheira leal, a mulher que nunca duvidou do seu homem em quase 40 anos de casamento. Por que começaria a duvidar agora? A primeira coisa estranha foi o celular. Antônio sempre foi daqueles homens que não tinham muito apego à tecnologia. O celular ficava jogado em qualquer lugar da casa, sempre sem bateria, sempre com o volume no máximo, porque ele não enxergava direito os números pequenos. Mas, de repente, o aparelho virou uma extensão do braço dele, sempre no bolso, sempre silencioso, sempre com a tela virada para baixo quando pousava na mesa. Você trocou o toque do celular? Perguntei um dia durante o almoço, reparando que não escutava mais aquela musiquinha irritante que tocava toda hora. Ah, sim, ele respondeu sem levantar os olhos do prato de strogonoff. Estava muito alto e incomodava os clientes na loja. Fazia sentido. Tudo sempre fazia sentido com o Antônio. Mas daí começou a vibrar. O celular vibrava na mesa, no bolso da calça, no criado mudo do quarto.
uma vibração insistente que ele sempre atendia rapidamente, saindo de perto de mim para falar. É trabalho, amor, ele dizia quando eu olhava curiosa. O seu Mário não para quieto nem no fim de semana. E ele saía para a varanda, ou para a cozinha, ou para o quintal, sempre com aquela voz baixa de quem não quer ser ouvido. Uma noite, enquanto assistíamos novela, o celular vibrou 3 vezes seguidas em cima da mesinha de centro. Ele pegou rapidamente, olhou a tela e eu juro que vi um sorriso se formar no canto da boca dele antes de ele disfarçar. Quem é? Perguntei naturalmente sem malícia. Ah, é o Roberto perguntando sobre o churrasco de domingo. Mas o Roberto estava ali na nossa casa, na cozinha, conversando com a Jéssica. Por que mandaria mensagem em vez de vir falar pessoalmente? Esse pensamento me incomodou mais do que deveria. Pela primeira vez em muitos anos, senti uma pontada estranha no peito. Não era bem desconfiança, era mais como curiosidade. Por que meu marido estava mentindo sobre algo tão bobo quanto uma mensagem no celular? As roupas íntimas também mudaram. Antônio sempre foi prático com essas coisas. Usava aquelas cuecas brancas básicas que eu comprava no atacado, 3 por R$ 10 na feira da cidade. Mas começaram a aparecer peças novas na cesta de roupas sujas. Cuecas coloridas, boxer de tecido diferente, até uma sunga que eu nunca tinha visto na vida. Onde você comprou essa sunga? Perguntei um dia, segurando a peça vermelha que parecia ter saído de uma vitrine de loja cara. Ele riu, saindo do banho com a toalha na cintura. Comprei com o pessoal do trabalho, fomos almoçar no shopping e a Carla disse que os homens ficam mais jovens com cores diferentes. Carla de novo. Esse nome estava aparecendo com uma frequência que começava a me incomodar. A Carla tem quantos anos? Perguntei, tentando soar desinteressada enquanto dobrava suas camisas. Ah, uns 30 e poucos. É nova ainda, cheia de energia. Tá sempre dando dicas para nós, velharada. Ele riu, mas eu não achei graça. Uma mulher de 30 e poucos anos dando conselhos sobre roupas íntimas para o meu marido de 65. Que tipo de relacionamento profissional era esse? As saídas noturnas também começaram a me intrigar. Sempre houve os tais encontros de negócios, mas agora eram mais frequentes e mais vagos. Vou encontrar uns fornecedores para tomar uma cerveja, ele dizia, já se dirigindo para o banheiro para tomar banho e se trocar. Banho às 7 da noite para encontrar fornecedores e sempre voltava. Tarde, depois da meia-noite, com aquele cheiro de cigarro e perfume feminino que grudava na roupa. Você voltou a fumar? Perguntei uma dessas noites, quando ele chegou com o hálito claramente de quem passou horas num ambiente enfumaçado. Ele negou rapidamente. Que nada, amor, mas você sabe como é bar cheio de gente fumando? A gente acaba absorvendo o cheiro e o perfume feminino. Essa pergunta ficou na minha garganta, porque uma parte de mim ainda não queria acreditar que havia motivo para suspeita. O que mais me chamou a atenção foi a mudança no jeito dele me tocar. Não que tivesse parado de ser carinhoso, mas era diferente, como se fosse automático, mecânico. Os beijos de bom dia eram rápidos demais, os abraços eram soltos demais, e quando fazíamos amor, eu sentia que ele estava distante, como se parte da mente dele estivesse em outro lugar. Uma noite, depois de um desses momentos íntimos que me deixaram com sensação de vazio, eu fiquei acordada, olhando para ele dormir. Observei seu rosto relaxado, os cabelos grisalhos despenteados no travesseiro, a respiração tranquila de quem não tem nada pesando na consciência. Como esse homem podia estar mudando tanto e eu não conseguir entender por quê? A Rosana foi a primeira a fazer um comentário direto. Estava almoçando conosco num domingo quando o celular do pai vibrou pela 5ª vez em 1 hora. Pai, que agitação é essa no celular? Você virou adolescente? Ela brincou, mas eu percebi um tom de estranhamento na voz dela.
Antônio riu nervoso, guardou o aparelho no bolso. É o trabalho, filha. Quando a gente cresce na vida, as responsabilidades aumentam. Mas a Rosana me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Depois, quando estávamos sozinhas na cozinha lavando a louça, ela comentou: Mãe, não acha que o pai tá meio diferente ultimamente? Meu coração deu um pulo. Diferente como? Perguntei, tentando manter a voz casual. Sei lá, mais agitado e essas roupas novas, esse cuidado todo com a aparência. Parece que ele tá querendo impressionar alguém. Essa frase ecoou na minha cabeça por dias, querendo impressionar alguém. Mas quem? Por quê? E por que a ideia de que pudesse ser outra mulher me causava uma ansiedade que eu nunca tinha sentido antes? Comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Reparei que ele estava gastando mais dinheiro, comprando coisas que antes consideraria desnecessárias. Perfumes caros, camisas de marca, até um relógio novo que custou quase um salário inteiro. Estamos com a situação financeira tão boa assim? Perguntei um dia, vendo ele chegar com mais uma sacola de compras. Estamos sim, amor. O trabalho tá rendendo bem, posso dar uns luxos para a gente. Mas os luxos eram só para ele. Para mim, continuavam os mesmos presentes simples de sempre, quando havia algum presente. A atenção que antes era natural, agora parecia forçada, como se ele estivesse representando o papel de marido, carinhoso quando o que realmente queria era estar em outro lugar. As mentiras também começaram a ficar mais elaboradas. Uma tarde, ele disse que ia visitar um cliente em Campinas e voltaria no mesmo dia, mas esqueceu de desligar o GPS do celular. E quando olhei distraída, vi que ele estava em São Paulo, bem longe de onde deveria estar. Quando chegou em casa, perguntei como tinha sido Campinas. Ah, muito boa a reunião. O cliente ficou interessado nos produtos. São Paulo virou Campinas na boca dele, como se eu fosse idiota demais para perceber a diferença. O cheiro também mudou. Não era mais só perfume feminino nas roupas. Eram cheiros íntimos, de contato próximo, de pele com pele. Uma vez, peguei a camisa social dele para lavar e senti claramente o perfume de uma mulher misturado com o suor dele. Não era cheiro de esbarrão casual. Era cheiro de abraço demorado, de proximidade, de intimidade. Minha primeira reação foi negar para mim mesma o que estava vendo. Para de pensar besteira, Cristina. Eu me repreendi em voz alta, sozinha na lavanderia. 38 anos de casamento e você vai começar a desconfiar do seu marido por causa de perfume? Mas o coração não mente, e o meu estava disparado toda vez que eu pensava nas possibilidades. Comecei a ter insônia. Ficava acordada até tarde, ouvindo ele roncar do meu lado, me perguntando se aquele homem que dividia minha cama há quase 4 décadas ainda era o mesmo que eu conheci, ou se eu que nunca o tinha conhecido realmente. Uma manhã de sexta-feira, ele acordou cantarolando uma música que eu não conhecia, uma música romântica, dessas que tocam nas rádios jovens. Que música bonita! Comentei enquanto preparava o café. Onde você ouviu? Ele parou de cantar na mesma hora, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Ah, sei lá, deve ter escutado no rádio do carro, mas o rádio do carro dele só tocava música sertaneja e noticiário há anos. Foi nessa época que comecei a reparar nas ausências dele com mais atenção. Saía para comprar pão e demorava 2 horas. Ia ao banco e voltava 3 horas depois. Sempre tinha uma desculpa plausível. Encontrou um conhecido, teve que resolver um problema, o trânsito estava terrível, mas eu conhecia nossa cidade como a palma da minha mão. Não existia trânsito que justificasse tanto tempo para percorrer 10 quarteirões. A gota d'água da minha crescente desconfiança foi numa tarde de quinta-feira. Ele disse que ia numa reunião importante e voltaria só à noite. Eu estava na varanda regando as plantas quando vi o carro dele passar na nossa rua. Devagar,
como se ele estivesse verificando se eu estava em casa. Meu sangue gelou. Por que meu próprio marido estava checando se eu estava em casa antes de entrar? Fingi que não vi nada. Continuei regando as flores com as mãos tremendo. Ele entrou pela porta dos fundos, tentando não fazer barulho, e foi direto para o banheiro. Ouvi o chuveiro ligando imediatamente. Quando desceu para jantar, estava com roupas diferentes das que tinha saído, cabelo ainda úmido, cheirando a sabonete e desespero para disfarçar algo. Como foi a reunião? Perguntei, observando cada microexpressão do rosto dele. Muito boa, muito produtiva. Acho que vamos fechar um contrato grande. Mas os olhos dele não encontravam os meus, e as mãos tremiam ligeiramente quando pegou o garfo. Naquela noite, deitada ao lado dele, escutando sua respiração, que tentava parecer tranquila, eu soube que minha vida estava prestes a desmoronar. Não sabia ainda o que descobriria. Não imaginava a extensão da mentira em que estava vivendo, mas sentia no fundo da alma que os próximos dias trariam revelações que mudariam tudo para sempre. O pior de tudo era que uma parte de mim ainda torcia para estar errada. O dia que mudou minha vida para sempre foi um sábado de junho. Um sábado que começou como todos os outros, com o café da manhã na mesa, beijo de bom dia e Antônio saindo para lavar o carro como sempre fazia. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. Ele esqueceu a chave do porta-malas em cima da pia da cozinha. Eu estava lavando a louça do café quando vi a chave ali, brilhando sob a luz da manhã que entrava pela janela. Peguei nas mãos, senti o metal frio contra minha pele e por um momento pensei em sair correndo para entregar para ele. Era isso que uma esposa normal faria, não é mesmo? Mas meus pés ficaram grudados no chão da cozinha e uma voz na minha cabeça sussurrou: "E se você der uma olhada?" Nunca, em 38 anos de casamento, eu tinha mexido nas coisas pessoais do Antônio sem permissão. Respeitava sua privacidade como ele sempre respeitou a minha. Mas naquele momento, com a chave gelada na minha mão trêmula e todos aqueles sinais estranhos martelando na minha cabeça, eu soube que precisava de resposta. Saí pela porta dos fundos, caminhei até a garagem com as pernas bambas como se estivesse indo para o próprio funeral. Ele estava do outro lado do carro, de costas para mim, concentrado em esfregar a lataria com aquela dedicação obsessiva que tinha desenvolvido nos últimos meses. O som da esponja no metal molhado ecoava na garagem silenciosa. "Esqueceu a chave do porta-malas", eu disse, tentando manter a voz normal. Ele se virou rapidamente, quase derrubando o balde de água. Por uma fração de segundo, vi pânico nos olhos dele, pânico puro e cristalino. "Ah, obrigado, amor, nem tinha percebido." Ele estendeu a mão para pegar a chave, mas eu já estava inserindo no buraco da fechadura. "Deixa eu pegar aquele pano de chão que esqueci aqui ontem", menti, abrindo o porta-malas antes que ele pudesse impedir. E foi aí que meu mundo desabou. O primeiro que vi foram as camisinhas. 4 pacotes de camisinha, de marcas diferentes, alguns já abertos. Meu coração parou de bater por um segundo. Em 38 anos de casamento, nunca precisamos usar camisinha. Eu tinha tirado as trompas depois do nascimento do Diego e Antônio sempre soube disso. Para que camisinha? Para quem? Mas o pior ainda estava por vir. Embaixo dos pacotes, meio escondida entre uns papéis velhos e uma camisa sobressalente, estava uma calcinha preta de renda, tamanho pequeno, com um cheiro doce que não era meu. Uma calcinha que eu nunca tinha visto na vida, que não era minha, que estava ali no porta-malas do carro do meu marido como evidência inegável da traição. Peguei a peça íntima com a mão tremendo tanto que quase derrubei. Era de uma marca cara, daquelas que vendem em lojas chiques do shopping. O tecido era macio, sensual, claramente usado. Havia até um fio de cabelo loiro grudado no elástico. Um fio de cabelo que definitivamente não era meu.
já que meus cabelos são castanhos escuros. Cristina, a voz do Antônio atrás de mim soou como um gemido de desespero. Eu me virei lentamente, segurando a calcinha numa mão e um dos pacotes de camisinha na outra. Nossos olhos se encontraram e naquele momento eu vi tudo. A culpa, o medo, a mentira de meses se desmanchando como açúcar na chuva. De quem é isso? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Uma calma assustadora, como a calmaria antes da tempestade. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, tentando encontrar palavras que pudessem explicar o inexplicável. Eu posso explicar, começou ele, mas eu o interrompi, levantando a mão. De quem é isso, Antônio? Repeti a pergunta mais devagar, cada palavra cortando o ar como uma lâmina. Cristina, por favor, deixa eu falar. Ele deu um passo na minha direção, mas eu recuei instintivamente. Não queria que ele me tocasse. Não agora. Não com aquela evidência da traição na minha mão. É da Carla? A pergunta saiu da minha boca antes mesmo que eu pensasse. Mas no fundo eu já sabia a resposta. Carla, a funcionária nova de 30 e poucos anos. Carla que dava dicas de roupa íntima. Carla que esbarrava nele no shopping. Carla que existia havia meses na nossa vida sem que eu soubesse que ela estava destruindo meu casamento por dentro. O silêncio dele foi resposta suficiente. Vi lágrimas se formando nos olhos do homem que eu amava há quase 4 décadas e por um momento senti vontade de consolá-lo. Mas então olhei novamente para a calcinha na minha mão. Senti o cheiro doce e nauseante do perfume de outra mulher e uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim subiu pela garganta como lava de vulcão. Há quanto tempo? Perguntei, surpreendentemente ainda calma. Há quanto tempo você está me traindo, me humilhando, me fazendo de idiota na minha própria casa? Cristina, não foi planejado. Aconteceu. Ele tentou se aproximar novamente, mas eu me afastei, batendo as costas na lateral do carro. Há quanto tempo? Insisti, e dessa vez minha voz tremia de fúria contida. 6 meses, ele sussurrou, tão baixo que eu quase não ouvi. 6 meses. 6 meses de mentiras, de beijos falsos, de eu te amo mentirosos. 6 meses de eu fazer amor com um homem que estava fazendo amor com outra. 6 meses de eu ser a esposa fiel e dedicada enquanto ele brincava de namorado adolescente com uma mulher que tinha idade para ser nossa filha. 6 meses, repeti, sentindo o mundo girar ao meu redor. 6 meses você vem aqui em casa, come minha comida, dorme na minha cama, me faz amor, me diz que me ama e depois sai para transar com uma piranha qualquer. Ela não é uma piranha, Cristina. É complicado. Ele tentou defendê-la e foi aí que algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Ele estava defendendo a amante para a esposa. Estava me pedindo para entender, para aceitar, para engolir a humilhação com elegância. Sai da minha frente. Minha voz saiu rouca, carregada de uma raiva que eu nem sabia que era capaz de sentir. Sai da minha frente antes que eu faça uma besteira. Ele tentou tocar no meu braço. Amor, vamos conversar com calma, vamos resolver isso. Mas eu me esquivei como se o toque dele fosse veneno. Não me toca, não me chama de amor, não me chama de nada. As lágrimas finalmente começaram a descer pelo meu rosto, lágrimas de raiva, de dor, de 38 anos de amor jogados no lixo. Corri para dentro de casa, segurando ainda a calcinha e as camisinhas, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ia ter um infarto ali mesmo. Tranquei-me no banheiro, sentei no vaso sanitário e chorei como não chorava desde criança. Chorei pela mulher ingênua que eu tinha sido, pela confiança perdida, pelo futuro que desapareceu em questão de minutos. Mas no meio das lágrimas, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que em circunstâncias normais eu jamais teria, mas que naquele momento de dor e humilhação parecia perfeitamente lógica. Se ele queria brincar, eu também podia brincar. Se ele queria me enganar,
Eu também podia enganar. Lembrei da pimenta que eu tinha comprado na feira na semana passada. Pimenta dedo de moça bem forte, que eu usava para fazer conserva. Lembrei de como ela ardia nos olhos quando eu cortava sem cuidado, de como a pele ficava queimando por horas depois do contato. Saí do banheiro com uma determinação que eu não sentia há meses. Fui até a cozinha, peguei 2 das pimentas mais bonitas que encontrei e comecei a cortar bem pequeninhas, tirando as sementes que são a parte mais ardida. Minhas mãos tremiam, mas dessa vez não era de medo ou tristeza, era de uma energia estranha, uma mistura de vingança e justiça que fervia nas minhas veias. Abri cada um dos pacotes de camisinha com cuidado cirúrgico. Uma por uma, espalhei os pequenos pedaços de pimenta dentro de cada camisinha, massageando suavemente para que a substância grudasse no látex. Era um trabalho delicado, quase artesanal. A cada camisinha que preparava, imaginava o momento em que seria usada, o susto que levaria, a ardência que sentiria. A calcinha recebeu tratamento especial. Esfregei as sementes de pimenta bem no forro, na parte que ficaria em contato direto com a pele íntima da dona. Imaginei a Carla colocando aquela peça, sentindo primeiro um formigamento, depois uma queimação crescente, depois um desespero que a faria arrancar tudo e correr para o chuveiro. Quando terminei meu trabalho, recoloquei tudo exatamente como estava no porta-malas. Cada pacote no lugar certo, a calcinha meio escondida entre os papéis, tudo parecendo normal. Lavei bem as mãos, limpei qualquer vestígio de pimenta da cozinha e esperei. Antônio tentou conversar comigo o resto do dia, mas eu não respondi uma palavra. Fingi que ele não existia, que era transparente, que tinha se transformado em ar. Preparei meu próprio almoço, comi sozinha, passei a tarde cuidando das plantas como se fosse um dia normal. Mas por dentro eu fervia de uma satisfação estranha, sabendo que a vingança estava preparada e esperando o momento certo. À noite, ele tentou dormir na nossa cama, mas eu disse friamente: ou você sai dessa cama, ou eu saio de casa agora. Ele recolheu o travesseiro e foi dormir no sofá da sala, e eu finalmente consegui relaxar um pouco, sozinha no quarto que dividira com ele por tantos anos. Na segunda-feira de manhã, ele saiu para trabalhar como sempre, mas eu sabia que não era só para trabalhar. Estava ansioso, nervoso, se arrumou mais que o normal. Era óbvio que tinha programado um encontro com a tal da Carla, provavelmente para usar uma daquelas camisinhas temperadas que eu tinha preparado com tanto carinho. Passei o dia inteiro imaginando como seria. Será que usariam a calcinha primeiro? Será que ela sentiria a ardência antes ou depois de tirar a roupa? E ele, quando colocasse a camisinha, quanto tempo levaria para perceber que algo estava errado? A resposta veio naquela mesma noite. Eram quase 11 horas quando ouvi o Corolla entrando na garagem. O motor desligou, mas Antônio não entrou em casa imediatamente como sempre fazia. Fiquei na cama, de orelha em pé, ouvindo os sons que vinham lá de fora. Primeiro foi o celular tocando insistentemente. Depois a voz dele, alterada, nervosa, falando baixo, mas com urgência. Carla, calma. Carla, me escuta. Não sei o que aconteceu. Meu coração disparou. Funcionou. A vingança tinha funcionado. Ele entrou em casa como um furacão, passou direto por mim que fingia dormir e foi direto para o banheiro. Ouvi a torneira da pia jorrando água, ele lavando as mãos freneticamente, depois o chuveiro ligando na temperatura máxima. Ficou quase 1 hora debaixo d'água e quando saiu estava vermelho como um pimentão. Cristina, você está acordada? Sussurrou, chegando perto da cama. Continuei fingindo dormir, mas por dentro eu estava gritando de uma satisfação que jamais imaginei sentir. Cristina, insistiu, mas eu não respondi. Ele suspirou pesadamente e foi dormir no sofá novamente. Na manhã seguinte, quando desceu para tomar café, estava com a expressão de quem passou a noite em claro.
os olhos vermelhos, a pele irritada no pescoço e nas mãos, um jeito desconfortável de se sentar na cadeira. Preparei o café em silêncio, pus na mesa e fui regar minhas plantas como se nada tivesse acontecido. Cristina, precisamos conversar, disse ele, a voz rouca de cansaço. Continuei regando as rosas, fazendo questão de ignorá-lo completamente. Cristina, pelo amor de Deus, me escuta. Havia desespero na voz dele agora, mas eu não sentia nenhum pingo de pena. O celular dele tocou. Era ela, com certeza. Ele atendeu rapidamente e saiu para essa varanda. Ouvi pedaços da conversa. Não sei como. Nunca aconteceu isso. Claro que não fui eu. Talvez seja alergia. Mentiroso até o último minuto. Nem coragem de assumir que a esposa tinha descoberto tudo e se vingado. Quando ele desligou, voltou para a cozinha com cara de enterro. Ela terminou comigo, disse, como se eu fosse consolá-lo pela perda da amante, como se eu fosse chorar junto com ele pelo fim do romance clandestino que destruiu meu casamento. Parei de regar as plantas e o encarei pela primeira vez desde a descoberta. E você acha que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Minha voz saiu gelada, cortante. Ele abaixou a cabeça, finalmente entendendo que eu sabia de tudo desde o começo. Foi você que fez aquilo com as... Ele não conseguiu terminar a frase. Aquilo o quê, Antônio? Perguntei, fingindo inocência. Fala direito. Foi eu que fiz o quê? Ele engoliu em seco. Com as camisinhas e com a calcinha dela. Ah, você está falando dos seus acessórios de adultério? Sorri friamente. Que camisinha? Que calcinha? Eu não sei do que você está falando. A expressão de desespero no rosto dele era quase cômica. Ele sabia que eu tinha feito, eu sabia que... Ele sabia, mas nenhum dos dois ia confessar nada. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Antônio tentava se reaproximar, pedindo perdão a cada 5 minutos, trazendo flores, fazendo declarações de amor, prometendo que nunca mais ia me trair. Mas alguma coisa dentro de mim tinha morrido naquele sábado de junho no porta-malas do carro. Não era só a traição que me doía, era a mentira. Eram os 6 meses de farsa, de eu ser feita de idiota, de fingir um casamento feliz enquanto ele vivia uma vida dupla. Era saber que cada "eu te amo" tinha sido mentira, cada noite de amor tinha sido teatro, cada momento de intimidade tinha sido contaminado pela presença invisível de outra mulher. Cristina, me perdoa. Ele implorava toda a noite, ajoelhado do lado da cama. Foi uma loucura passageira. Uma crise de meia-idade não significou nada. Mas como pode não significar nada algo que durou 6 meses? Como pode não significar nada algo que o fez mentir para mim todos os dias, que o fez comprar roupas íntimas novas, que o fez esconder camisinhas no carro como um adolescente escondendo revista pornográfica? Uma semana depois da vingança da pimenta, como eu chamava na minha cabeça, recebi uma visita inesperada. Era a Rosana, preocupada com o clima tenso que percebeu entre nós no almoço de domingo. Contei tudo para ela, cada detalhe, desde as primeiras desconfianças até a descoberta no porta-malas, passando pela minha vingança silenciosa. Mãe, você foi longe demais com essa história da pimenta, ela disse, mas eu via um brilho de orgulho nos olhos dela. Ele mereceu, respondi sem um pingo de remorso. Mereceu cada segundo de ardência, cada momento de desconforto, cada gota de humilhação que sentiu. E agora? Vocês vão se separar? A pergunta que eu vinha evitando pensar finalmente estava na mesa. Separar. Depois de 38 anos, 3 filhos, uma vida inteira construída juntos, era possível recomeçar aos 62 anos. Não sei, respondi honestamente. Não sei se consigo perdoar, não sei se consigo esquecer, não sei se consigo olhar para ele de novo sem lembrar da calcinha da outra no porta-malas do carro. Rosana segurou minha mão. Mãe, você não precisa decidir nada agora. Dá um tempo, deixa as coisas se assentarem, vê como você se sente daqui a alguns meses. Era um conselho sábio, de filha para mãe.
de mulher para mulher. 2 meses se passaram. Antônio continuou dormindo no sofá, continuou pedindo perdão, continuou tentando reconquistar meu amor, como se fosse possível apagar 6 meses de mentira com algumas flores e chocolates baratos. Eu continuei tocando minha vida, cuidando da casa, atendendo minhas clientes, fingindo que ele era um fantasma que habitava a mesma casa que eu. Mas aos poucos, algo começou a mudar dentro de mim. Não era perdão, não era esquecimento, era algo diferente. Era a percepção de que eu tinha sobrevivido ao pior momento da minha vida, que tinha descoberto uma força dentro de mim que eu nem sabia que existia, que tinha sido capaz de me vingar de uma forma criativa e eficaz, que tinha colocado os 2 traidores no lugar deles sem precisar me rebaixar a gritos ou escândalos. A vingança da Pimenta tinha sido mais que uma represália, tinha sido uma declaração de que Maria Cristina não era mais a esposa submissa e ingênua dos últimos 38 anos. Era uma mulher que sabia se defender, que sabia revidar, que não ia aceitar ser humilhada calada. Uma noite, 3 meses depois da descoberta, Antônio veio conversar comigo na cozinha onde eu bordava uma toalha de mesa. Cristina, eu sei que estraguei tudo. Sei que talvez nunca mais você consiga me perdoar. Mas queria que soubesse que esses 3 meses foram os piores da minha vida. Perder você me fez perceber o que realmente importa. Olhei para ele. Realmente olhei. Pela primeira vez em meses. Estava mais magro, mais abatido, com uma tristeza nos olhos que parecia genuína. Mas não senti pena, senti apenas um vazio, como se estivesse olhando para um estranho que por acaso morava na minha casa. Antônio, disse calmamente, sem parar de bordar, você não me perdeu, você me jogou fora. Durante 6 meses você escolheu outra mulher todos os dias, escolheu mentir para mim todos os dias, escolheu me trair todos os dias. Não foi um erro, foi uma sequência de escolhas conscientes. Ele tentou interromper, mas eu continuei. E sabe o que me dói mais? Não é nem a traição em si. É descobrir que o homem com quem eu dividi 38 anos da minha vida era capaz de me olhar nos olhos e mentir com tanta facilidade. É saber que você transou comigo depois de transar com ela, que me disse que me amava depois de dizer a mesma coisa para ela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, mas eu não parei. É saber que eu era tão pouco importante na sua vida que você achou que eu nunca descobriria que eu era idiota demais para perceber que eu ia engolir suas mentiras para sempre. Cristina, me dá uma chance de provar que mudei. Ele soluçou, mas eu balancei a cabeça. Você não mudou, Antônio. Você só foi pego. Se eu não tivesse achado aquelas coisas no porta-malas, você ainda estaria mentindo para mim até hoje. Naquela noite tomei uma decisão. Não ia me separar, pelo menos não ainda. Mas também não ia voltar a ser a Maria Cristina de antes, a esposa dedicada que acreditava cegamente no marido. Ia construir uma nova versão de mim mesma. Uma versão que não dependia da aprovação dele para ser feliz. Comecei a sair sozinha. Fui ao cinema com as amigas, me inscrevi num curso de culinária, voltei a frequentar o grupo de oração da igreja, descobri que eu existia independente dele, que tinha uma personalidade própria que havia sido sufocada por anos de vida conjugal. Meu negócio de costuras floresceu. Correu a notícia na vizinhança de que eu estava aceitando mais encomendas e, de repente, minha agenda ficou cheia de clientes. Ganhei minha própria renda, minha própria independência financeira, minha própria razão de orgulho profissional. Antônio tentou algumas vezes voltar para nossa cama, mas eu fui firme. Aqui não, não ainda, talvez nunca mais. Ele aceitou, resignado, e continuou no sofá. Alguns amigos acharam que eu estava sendo muito dura, mas eu sabia que precisava desse tempo, desse espaço, dessa distância para me reconstruir. Hoje,
um ano depois da descoberta, ainda estamos casados no papel, mas somos duas pessoas diferentes vivendo na mesma casa. Ele mudou mesmo, reconheço isso. Parou de mentir, ficou mais atencioso, mais presente, mais respeitoso. Mas o amor que sentia por ele morreu naquele sábado de junho, junto com a calcinha de renda preta no porta-mala. Não sei se algum dia vai nascer um amor novo entre nós, diferente, mais maduro, baseado na realidade e não na fantasia. É possível, mas também é possível que eu acabe decidindo que quero viver os próximos anos da minha vida sozinha, sem a sombra da traição assombrando cada momento de intimidade. O que sei é que descobri uma força dentro de mim que não sabia que existia. Descobri que sou capaz de me defender, de me vingar quando necessário, de reconstruir minha vida mesmo aos 62 anos. A Maria Cristina, que encontrou aquelas camisinhas no porta-malas, morreu naquele dia, mas nasceu uma nova Maria Cristina, mais forte, mais independente, mais dona de si mesma. E vocês sabem o que aconteceu com a Carla? Soube por outras pessoas que ela pediu demissão da loja na semana seguinte ao incidente da pimenta. Mudou-se para outra cidade, segundo os comentários. Espero que tenha aprendido a lição de não mexer com mulher casada, porque a próxima esposa traída pode não ser tão criativa quanto eu fui. Pode ser bem mais perigosa. Para vocês que estão me ouvindo, especialmente vocês mulheres que talvez estejam passando por algo parecido, fica o meu conselho: confiem nos seus instintos. Se alguma coisa não está cheirando bem no seu relacionamento, investiguem. Não tenham medo de descobrir a verdade, mesmo que doa, porque viver na mentira dói muito mais. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam. São capazes de sobreviver a qualquer tempestade, de se reconstruir depois de qualquer furacão. Eu sou a prova viva de a vida continua, meus queridos, com ou sem o homem que escolhemos para dividir nossa jornada. O importante é não perdermos nossa dignidade, nosso amor próprio, nossa capacidade de recomeçar quantas vezes for necessário. Obrigada por me ouvirem até aqui. Deixem nos comentários suas experiências, suas histórias, suas lições aprendidas. E não se esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal. Até a próxima história e que Deus abençoe todos vocês.